foi tão atual e necessário investir nessa organização. Enquanto a gente não está fazendo, o mundo do crime organizado, né, tem aliciado meninos diariamente, destruindo vidas. Então, essa organização é batista, da nossa denominação, que trabalha com meninos de 9 a 17 anos. É uma organização missionária, né? Dá ocupação para a meninada aí que estão dependentes, né, das redes sociais, do que está aqui no celular. Então, houve uma mudança de geração. E o Embaixador do Rei, mesmo sendo... A gente trabalha aí, tem várias atividades dentro da programação que tira o menino desse meio, né, virtual e traz para um compromisso com Deus. Então, nós, graças a Deus que o trabalho tem crescido, né, e os irmãos, e o pastor Tarcísio, quando chegou aqui em 2010, ele falou no acampamento estadual lá em Ravena, em 2010, porque quando ele veio da Bahia, ele era embaixador, foi conselheiro, então levei ele para ser orador do nosso acampamento. Nesse dia eu estava mexendo no vídeo, aí eu até passei para ele, né, no tempo, logo quando ele chegou em Minas. Mas vamos ver o texto, vamos abrir o texto só para os irmãos. Fica aqui o desafio, né, para os embaixadores, né, lembrando do lema, uma vez embaixador, sempre embaixador. O Ednelson, eu vi que levantou alguns aí. Então, não sei se mexeu com o coração, mas fica aí esse desafio da gente organizar uma embaixada. Só me procurar, que a gente tem um treinamento virtual, tem umas videoaula, e é só você querer menino. Eu escuto dos colegas, né? A minha igreja não tem embaixada porque não tem menino. A resposta é sempre a mesma. A sua igreja não tem embaixada porque não tem homem para trabalhar. Os meninos estão na rua. Quando aparecer homem, os meninos que estão na rua vêm para a igreja. Então, fica aí esse recado, né? Eu sei que tem bastante homem olhando para mim, né? Quem sabe, né? Não vai aparecer algum aí para trabalhar. Atos, capítulo 18, verso, que é o tema de missões estaduais. Esse ano, a gente começa o ano com missões mundiais, né? Depois a gente vai para missões estaduais e finaliza com missões nacionais. Mas, pensando aqui, nós vamos ver a importância de questão de pensar também em missões locais, né? Aí seria missões urbanas. Mas o texto que os irmãos conhecem, né? 18, começa o versículo 9. O contexto aqui, é bom trazer um pouquinho a questão de contexto. Os irmãos, o apóstolo Paulo, do versículo, começa narrado o versículo 1, do capítulo 18, mas ele lá com os judeus, a preocupação de falar com os judeus, e foi rejeitado a ponto de, no versículo 6, né, e pondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, vosso sangue, eu dele estou limpo. E desde agora vou para os gentios. Então, depois dessa experiência, ele resolveu aqui, nós vemos aqui que eles começam a dedicar tão somente, por isso que é conhecido depois como apóstolo dos gentios, né? E aqui no versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo dom da vida, te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, te louvamos porque o Senhor nos amou primeiro, e nos amou a ponto de enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Ó Deus, fala aos nossos corações nesse instante, ó Pai, e que eu venha falar tão somente orientado pelo teu Santo Espírito. São bênçãos que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, o tema proposto, fale em todo o tempo, né? Fale em todo o tempo. A missão da igreja é essa, falar em todo o tempo, proclamar o evangelho de salvação. E o apóstolo Paulo aqui, só destacando aqui o versículo 9, com essa questão aqui na parte B do versículo, não temas, pelo contrário, né, fala e não te cales. É bom lembrar que homens de Deus, a gente pensa uma história lá, está fora do contexto de igreja, né, mas quando Josué foi substituir Moisés, né, depois que Moisés sai de cena ali, Josué, capítulo 3, versículo 5, então, como eu, né, Josué, mas é que ele foi discípulo de Moisés por muito tempo, mas mesmo assim, ele sabia que era um grande líder, né? Como é que eu vou substituir esse homem? E a palavra do Senhor foi: Josué,
Então, somente esforça, tem de bom ânimo, eu serei contigo. Então, a palavra foi o quê? De ânimo. A gente vê Jeremias e outros, né, que foram chamados. Jeremias, eu sou ainda uma criança. Jeremias, eu serei contigo, não se preocupa. E quantos homens, diante da responsabilidade, temeram, né? E aqui nós vamos, se a gente for pensar em Mateus capítulo 6, ou melhor, capítulo 16, logo depois daquela confissão de Pedro, né? Jesus sai perguntando, quem dizem os homens que eu sou, né? Elias, cada um falando uma coisa, aí vira para os discípulos, e vocês? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? E a resposta, muito bem, sobre essa palavra, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. E a bênção que dá segurança para os discípulos a continuar, qual que é a bênção depois dessa palavra? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? A igreja que Jesus estava... E ali, a igreja vai ser oficialmente formada depois que eles ficam em Jerusalém e desce o Espírito Santo, né? São capacitados pelo poder do Espírito Santo e começam a anunciar a palavra. E no Mateus capítulo 18, versículo, ou melhor, 28, né, um texto clássico, né, do comissionamento, quando no capítulo 19 ele promete, né, ir de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, ensinando-os a observar todas as coisas, mas no final o que ele garante? A promessa que ele deixa de encorajamento: eis que estarei com vocês, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, o Deus que chama sustenta, o Deus que chama nos dá segurança, porque nós sabemos que a obra não é nossa, a obra é de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, é a preocupação aqui quando ele afirma, fale, né, não tema, e essa questão, fale, não te cale, porque ele estava sob a pressão, tinha a oposição ferrenha dos judeus, né, vamos colocar o povo dele, além da oposição de pessoas que não temiam a Deus, que não criam em Jesus, os próprios judeus aí naquele contexto. Então ele, não tenho mais responsabilidade sobre vocês, vou cuidar agora dos gentios. E, portanto, estou contigo e ninguém vai ousar te fazer mal. E na sequência, aqui no versículo 11, vai falar que ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Mas e nós aqui? Quando pensa assim, Paulo, quando eu falo nós, eu estou incluído, né? Porque a gente está como fazendo trabalho, é bom lembrar, quando fala missionário, somos todos nós, né? Então, missionário é quem recebeu a missão. Quando você aceitou, reconheceu que era um pecador, recebeu Jesus, você recebeu a missão de pregar o Evangelho em todo o tempo, em qualquer lugar que você esteja. Então, lembrando de Atos capítulo 1, versículo 8, você aceitou Jesus, essa missão que é: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, é para todos. Então, tanto aqui em Divinópolis, como todo o estado de Minas, Brasil e mundo, essa é a missão do cristão. Então, missionários somos todos nós, né? E tem várias maneiras, e às vezes temos um tempo de conversão, e depois que a gente entra no tempo de convivência na igreja, dentro das quatro paredes, a gente acaba se acomodando, esquecendo que o mundo jaz o maligno, esquecendo que João 10 vai lá, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, está fazendo isso todo dia, destruindo vidas, famílias, mas Jesus veio para nos dar vida e abundância. E essa vida em abundância é através da compromisso com Jesus, quando a pessoa reconhece que é um pecador e recebe o Espírito Santo, a sua vida é transformada, ele passa a ter o direito de vida eterna. Essa transformação só é possível com a ação da igreja, porque no versículo 16, no capítulo 16 citado do Sermão do Monte, quando Jesus cita aqui a questão da igreja, além da promessa, ele vai dizer, vamos ver lá o versículo 18, que a gente às vezes está falando de cor, só para no versículo 19, a bênção, depois que ele afirma, 16, 18, 19, versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado no céu. Ó a missão, a responsabilidade, o poder que você tem na mão. Você tem o poder na mão de ligar e desligar. Mas, pastor, como acontece isso, né? Às vezes o pessoal ainda se engana, né, quando pensa, quando a igreja se reúne, né? O pessoal está em pecado, eu proponho excluir, né?
Quando a pessoa reconheceu que é um pecador, recebeu a Jesus, a salvação é um ato, né? E também, se aconteceu o processo de regeneração, então, se o Espírito Santo transformou, você foi salvo, Satanás não tem o poder de fazer a operação inversa mais, né? Aquela ideia lá. Uma borboleta, uma lagarta feia, depois que ela morre, né, entra no casulo, morreu, sai o quê? Uma linda borboleta, a borboleta nunca mais volta a ser lagarta, né? Então, a transformação é uma só vez. Então, se a pessoa for salvo, ele pode até ser desligado, né, questão administrativa do rol, mas ele vai estar a prestar conta de Deus. Salvo uma vez salvo, salvo eternamente. Mas esse texto aqui é a questão de, quando eu anuncio para a pessoa que Jesus mudou minha vida e Jesus pode transformar a vida dela, o que acontece com isso? Se ele recebe essa palavra, automaticamente ele é ligado no céu, né? Quando ele rejeita, ele é desligado. Então, você tem o poder de ligar e desligar. Porque João 3,18 vai dizer, quem crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Então, se a pessoa não quer, eu não estou mandando ninguém para o inferno, é a opção dele, né? Deus continua respeitando o seu direito de livre-arbítrio. A pessoa vai para o céu se quiser, vai para o inferno se quiser, a escolha de cada um. Mas a missão de alertar essas pessoas continua sendo da igreja. Eu tenho que pregar a tempo e a fora de tempo. E o texto, a gente pensar na realidade em termos de missões, né? Nosso estado ainda continua sendo o estado menos evangelizado da federação. Nós temos aí 853 municípios. Então, hoje, é cerca de 300 e poucos municípios que não têm templo batista. Mas se eu for olhar para as cidades, a gente possa lembrar alguma, tipo Pará de Minas, né, tem 215 mil habitantes, e tem uma igreja lá com 50 membros, então é como se não tivesse, né? Tem várias igrejas no estado, então se eu considerar que nós temos 770 igrejas batistas, fora as congregações, vai dar umas 1000 e pouco, mas 70% é menos de 100 membros, então, na realidade, o desafio fica sendo grande, né? Se eu vim aqui para Juiz de Fora, segundo o último censo realizado, que foi agora 2022, né, a população de Divinópolis, há 10 anos atrás, no último censo, 2010, estava em torno de 213 mil habitantes. Agora, segundo o IBGE, 2022, está na faixa de 231 mil. Vamos arredondar, em números redondos, 232 mil habitantes. Então, considerando que nós temos 8 igrejas aqui na cidade só, e a cidade de 2010 para 2022, inclusive aqui na região, é um índice de crescimento, Divinópolis foi um dos que mais cresceram. 2010 para 2022 está em torno de 8,4% de crescimento. Então, cerca do quê? De 2010 para cá, aumentou 17.900 pessoas aqui na cidade. Aí eu pergunto, será que as nossas igrejas aumentaram 8,4% também? Será que nós crescemos da mesma forma? Então, se hoje aqui na cidade tem 220 bairros aqui na cidade, e eu tenho 8 igrejas, então quantos bairros nós temos aqui que não tem igreja batista? Então, a proporção, a gente fica pensando no estado, né? Mas vamos pensar na cidade, nossa cidade. O que eu tenho feito se eu tenho 220 bairros e a cidade só tem 8 igrejas? Não sei se, de repente, tem bairros aí que tem 2 igrejas, né? Eu não pesquisei essa questão de divisão, mas só para os irmãos ver, a gente fica preocupado, mas os números levam a gente a refletir, né? O quanto que eu tenho me envolvido na missão, o quanto nós estamos divulgando a palavra, porque o inimigo, né, o mundo, é claro, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, então as vidas estão sendo destruídas diariamente. Quando a igreja, a gente se acomoda dentro das 4 paredes, a gente peca por omissão, né? Porque a Bíblia diz que você sabe fazer o bem, e você não faz, você está pecando por omissão. Então, a gente, de vez em quando, tem que se colocar diante de Deus. Ó Senhor, nós estamos começando mais um ano, chegamos no meio do ano, mês de julho, né? Então, de janeiro a julho, quantas pessoas eu tive o privilégio de sentar e compartilhar o que Jesus fez na minha vida e falar do amor de Jesus. Quantas pessoas desse ano eu já consegui trazer, né, a um compromisso com Cristo, não é chegar a trazer para a igreja, né? Porque quando te pega em conta e traz para a igreja, vai lá que vai ter uma mensagem, o pastor vai falar ao seu coração. A responsabilidade é individual, é de cada um de nós. Não é transferir, né? Não é terceirizar. Vai lá na minha igreja, você é a igreja. A gente tem que lembrar que depois que Jesus morreu na cruz, aconteceu naquele ato da morte, o véu
se rasgou de alto a baixo. Então as pessoas iam ao templo porque Deus estava presente no templo. Aí Jesus, no seu ministério, olhou para o templo, não ficará pedra sobre pedra. E depois de Jesus, agora não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens, porque agora a habitação do Espírito Santo é em cada um de nós. O apóstolo Paulo vai trabalhar em Coríntios que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, depois que Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou, então a responsabilidade passou a quê? O sacerdócio universal. Todo crente é um missionário. Todo crente tem a responsabilidade de falar do amor de Jesus. Nós somos igrejas. Aí 1 Pedro 2,9 vai dizer o quê? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido, né? Para anunciar aquele que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas, né? Então, a nossa missão, Ele fez você povo separado, escolheu você, separou, transformou a sua vida, santificou, para que você se torne um agente de transformação de vidas. Essa é a missão nossa como igreja. Não adianta falar de fazer missões, né? É igual aquilo lá, a gente ouve muito, igual vai ter agora o mês que vem, congresso vocacionado, né? Aparece muito isso. Não, Deus me chamou, eu sou vocacionado, né? Missão no país da América do Sul, lá na Europa, não sei aonde, e o cara se sente chamado e vocacionado, aí chega na casa dele, ou no ambiente de trabalho, ninguém sabe que ele é crente, mas ele é chamado, ele é vocacionado. É tipo aquele crente agente secreto, né? Então, os amigos, os vizinhos não sabem que ele é, os colegas de trabalho não sabem, mas ele é chamado, ele é vocacionado. Então, se você é chamado, os seus vizinhos, onde que você está fazendo missões. Então, a experiência que você tem no seu dia a dia de falar do amor de Jesus é que você vai sair e compartilhar aonde Deus te mandar. Agora, se você não tem essa experiência no seu dia a dia, então é difícil, né, a gente crer, né, porque Jesus deixa claro que pelos frutos vos conhecereis. Então, nós temos que impactar com a nossa vida. E pensando nisso, dessa questão de falar em todo o tempo, a gente pode voltar um pouquinho, né, à experiência de Atos capítulo 2, quando naquela época eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, né, compilada, nós tínhamos aquele treinamento de evangelismo, vários tipos de modelo de crescimento, treina a pessoa para falar o plano de salvação. Mas qual que era a tônica da mensagem dos primeiros apóstolos? Era Cristo crucificado. Lembra daquele Jesus que vocês levaram à cruz? Eu aceitei Ele no meu coração. Eu sei que a minha vida antes era assim, agora é assim. Porque as pessoas viam a mudança de vida e procuravam. Aí eles falavam, não precisava ficar apelando, né? Porque as pessoas viam nos cristãos a mudança de vida. Por isso que em Atos 2,47 vai dizer, e caíam na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Então, quem acrescenta as pessoas à igreja, ao corpo de Cristo, é o Espírito Santo, que a obra de conversão não é minha, não é sua, é do Espírito Santo. Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Só que Deus precisa do quê? Da nossa ação, precisa do nosso trabalho. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus não deixou nem que os anjos, porque a obra de evangelização concedeu esse privilégio para a igreja. Mas quando a igreja não faz, a igreja está pecando. Mais uma vez eu repito, estamos pecando por omissão. Quantas pessoas estão aí carentes, estão querendo uma palavra sua, minha, e nós estamos, né, no bem bom, né? A luz, quando se reúne aqui, é muito fácil. Agora, a luz, ela não pode ficar debaixo da cama, vamos colocar assim dizendo. Essas luzes aqui, se a gente colocar embaixo do banco aqui, vai ficar uma escuridão, né? Por isso que ela fica na parte mais alta. Então, quando ele falou, vós sois luz do mundo, né? Então, ele se apresentou como sendo a luz do mundo. Depois, ele transferiu para nós, ó, vós sois luz do mundo. Aí vai dizer, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as suas boas obras, glorifique a meu Pai diante de Deus. Então, as pessoas começam a ver minha maneira de agir, de falar, de viver, começam a glorificar. Ah, eu quero ser como Ele. O que aconteceu com Ele que Ele mudou de vida? Aí as pessoas vão te questionar, por que está diferente? Jesus mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua também.
É só você abrir seu coração. Você não quer confessar Jesus? Você não quer convidar Ele para ser o Senhor da sua vida? Então, a obra de conversão no Novo Testamento, em Atos 2, acontecia dessa forma. As pessoas começavam a compartilhar que eles não tinham a estrutura que nós temos hoje. Então, era falar de vida, vida na vida. Então, eles começavam a compartilhar como era a vida, como recebeu Jesus e o que mudou depois de Jesus. Então, biblicamente falando, a melhor forma de evangelizar, de falar de Jesus é isso, é com a sua vida. Como que era a sua vida antes? Quando você encontrou com Jesus? O que mudou na sua vida? As pessoas querem ver isso. Não adianta a gente ir com um discurso bonito, elaborado, se as pessoas não estão vendo no nosso semblante o brilho de Cristo, se não estão vendo a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, a missão nossa como igreja, para falar a todo tempo, né, nós temos que estar intimamente em comunhão com Deus diariamente. Por isso que a nossa campanha esse ano justamente é nos despertar a falar em todo o tempo. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá para o jovem pastor Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele vai falar a tempo e a fora de tempo, né? Ele vai dar orientações para o jovem pastor, você tem que falar a tempo e a fora de tempo. Então, não é ficar planejando, eu vou fazer um treinamento, eu vou fazer um curso, depois eu vou sair. A condição para a gente falar de Jesus é ter uma experiência de conversão. Se você recebeu Jesus, você é salvo, você foi transformado, então aquele pouco que você sabe, para quem não sabe nada, é muito. É repartir. Interessante que na matemática divina é diferente da nossa, né? Porque na nossa matemática é igual ao do Antigo Egito. 2 mais 2 é 4, né? A matemática de Deus, 2 mais 2 é 5, 6, multiplica, é uma coisa interessante. Quando ele fala dar, dá-se-vos-á. Aquele pouquinho que você tem, para quem não tem nada, é muito. Então, nós batistas, a maioria de nós, vamos pensar nos discípulos, né, que foram chamados pessoas simples, indoutas, né, a maioria, os irmãos que estão me olhando aqui, a maioria tem, vamos colocar, em tempos de conhecimento intelectual, escolar, todos são PhD comparado com os discípulos, né, que não tinham, a maioria nem mal sabiam ler. Então, vocês têm tempo, tiveram ensino fundamental, né? Na minha época era o primário, ginásio, depois colegial. Agora ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, depois vem o curso superior, tal. Mas naquela época quem sabia ler já era considerado, né? Pô, esse cara só o fato de saber ler já era uma pessoa importante, né? Vamos colocar uma pessoa de extrema importância, e a maioria não tinha essa formação. Mas quando receberam a Jesus e deixaram Deus agir através deles, em Atos no capítulo 16, se me falar a memória, quando eles chegam, está aí aqueles que estão alvoroçando o mundo, né? Estão preocupados, está chegando aqueles homens que estão alvoroçando o mundo. Então, aquele pouco conhecimento que eles tinham, mas deixaram Deus agir através deles, então, alvoroçaram o mundo da época. Então, um grupo aqui, hoje, né, quinta-feira, até fiquei admirado aí, um grupo até bom, mas comparado com o desafio da cidade de Vinópolis, né, 232 mil habitantes, parece pouco, mas nós temos aí discípulos que alvoroçaram o mundo, abalaram o mundo da época, começou com 12, um ficou pelo meio do caminho, né, que foi Judas, depois foi substituído. Então, aqui tem muito mais que 12, aqui tem gente que sabe muito mais do que aqueles discípulos, e o Deus que eles serviam é o mesmo que nós estamos servindo, o Espírito Santo que agiu através deles é o mesmo Espírito Santo que recebemos, então nós temos o mesmo poder de abalar essa cidade, esse estado, o Brasil e o mundo. É só deixar Deus agir, né? Deus quer agir através da sua vida, você tem que deixar, né? Deixa Ele fazer, que Ele vai estar realmente agindo e você vai ser um agente transformador, né? Você vai ser alguém que vai estar transformando vidas. Lembrando que a bênção de Abraão, né? Que quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Ele vai dizer, em ti, Abraão, depois passou a ser Abraão, serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Então, ele recebeu uma missão de ser uma nação missionária. Aí passou o tempo, o Deus de Jacó, Deus não sei o que, ele achou que Deus era só para eles, né?
E foi assim até chegar em Jesus. Aí João capítulo 1, versículo 12, Jesus vai dizer, veio para os que eram seus, João 1,11, e os seus não receberam. Aí no versículo 12, mas a todos quantos receberem, a saber, os que creem no seu nome, aqueles que creem de coração, deu-lhes autoridades, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então aquela bênção foi transferida para quem? Para quem crê em Jesus, para a igreja. Então a igreja agora recebeu essa missão de abençoar todas as famílias da terra. Então nós temos o poder na mão de ser agentes de bênção, agentes transformador. Não podemos ficar parados, né, diante do desafio que temos aí em relação a esse mundo. Então nós somos igreja, nós somos sal da terra, nós somos luz desse mundo, estamos aqui para pregar a tempo e a fora de tempo. Pense nisso, né? Hoje eu fico feliz em poder estar com os irmãos, mas quando a gente fala assim, queira ou não, a gente está desafiando os irmãos, mas eu me sinto desafiado, porque a gente está e trabalha com um homem embaixador, corre para cima e para baixo, e lá. Esses dias a esposa não tem me acompanhado, né, por causa do problema de saúde, mas às vezes eu paro, mas esse ano, quantas pessoas você levou, né? Várias pessoas se converteram, mas você teve que sentar, né, parar para poder falar de Jesus. Então eu tenho que me cobrar também. Não adianta eu estar falando para os irmãos, e você, pastor, é muito fácil, né, chegar no púlpito lá e sentar a correia, né? Mas a gente fala para a gente também, porque a missão é minha, a missão é sua. Nós temos a responsabilidade de pregar a tempo e a fora de tempo. Pense nisso. Se o ano não acabou ainda, né? Ainda temos aí estamos no meio do ano, tem aí começando no mês de julho, mais 6 meses para frente. Faça um compromisso com Deus. Orar primeiro. Relacione um grupo de pessoas que você conhece, vizinho, colega de trabalho, escola. Comece a orar. Crie oportunidade de sentar com ele, falar de Jesus, repartir a sua fé, né? E começa assim, começa com oração, depois você vai compartilhar, daqui a pouco você vai ter oportunidade de falar, de fazer um desafio. Você aceita Jesus como Salvador da sua vida? Você quer fazer parte da família de Deus? É você, não é transferir para trazer aqui para o pastor falar, não, é você que tem que fazer isso. Que Deus tenha misericórdia